Boa tarde, meus queridos. Deus abençoe a todos. Vamos comer um pão vivo, que é a palavra de Deus, viu? Que penetre cada dia mais no seu espírito, na sua alma, querida. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus. Mateus, o livro do conhecimento, o livro da tribo de Judá, né? O primeiro livro do Novo Testamento, que vem com a inspiração maravilhosa na palavra de Deus, um dos discípulos do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, no versículo 14, somente o versículo 14, que diz assim: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pela tua graça, Jesus. Obrigado por mais um dia, Senhor, de estar nos preparando, Senhor, de estar nos moldando, meu Pai. Oh, Senhor, que eu seja este vaso nas tuas mãos, Jesus, para fazer conforme a tua vontade, meu Pai. Te clamo, meu Pai, perante a tua misericórdia, meu Pai, neste vaso. No nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso e Pai, que cada alma, cada vida que está ouvindo a tua palavra, buscando, Senhor, venha a haver transformação maravilhosa da tua palavra perante o teu Espírito Santo, Senhor, na minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmão, nós estamos vendo aqui a mensagem da palavra profética dos finais dos tempos, do evangelho que é pregado em todo o mundo, para que então assim venha o fim de todas as coisas, de tudo que Deus criou. A palavra nos ensina que tudo foi feito por Ele, para Ele, e todas as coisas é dele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós olhamos aqui Jesus dentro do templo, lá em Jerusalém, templo de Salomão, quando ele estava saindo, os discípulos mostraram a estrutura do templo, aquele templo muito grande, muitas estruturas, a qual eles ali ficaram mostrando, para mostrar para Jesus quão grande era aquela igreja, aquele templo. E Jesus falou aqui no segundo versículo 2, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria derrubado, que não seria destruído. Jesus nesse momento estava ensinando para os seus discípulos do seu corpo, né? da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. Né? E a palavra nos ensina que muitos dos judeus religiosos diziam: mas como pode destruir em 3 dias? Se com 40 anos foi construído isso, você vai destruir em 3 dias? Né? Quando Jesus foi se entregar por nós. E a palavra nos ensina que ele estava falando do templo dele, da morte e da sua ressurreição. Eles não entendiam, os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo que aqui estavam, não estavam entendendo nada. Mas a palavra nos ensina que quando eles saíram para um dos montes, a palavra nos ensina que os discípulos chegaram em Jesus em particular. Ou seja, Jesus, eu não entendi nada daquilo que o Senhor nos ensinou sobre a estrutura do templo, a qual seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra e viria o fim de todas as coisas. Senhor, nos ensina sobre o fim de tudo isso, a qual nós não entendemos nada, a qual eles ali chegaram ao Senhor em particular. E Jesus começou a ensiná-lo, né, sobre a estrutura do templo, ali no Monte das Oliveiras, em particular com os seus discípulos. E a palavra nos ensina que ele fala que haveria o anticristo, muito Cristo, não acrediteis ou ele ali ou ele lá, não vades após eles, não acrediteis nos anticristos. Se nós for tirar pelos dias de hoje, nós vemos as pessoas marcando até o dia da vinda do Senhor, nós vemos as pessoas na incredulidade. A palavra fala que o próprio Senhor Jesus Cristo está aqui em Mateus mesmo, no capítulo 24, a mensagem nos ensina, para o capítulo 25, que nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos, só unicamente meu Pai. Lógico que Jesus Cristo sabe, mas sabe por que o Senhor falou isso? Para ele não desonrar o Pai. Jesus veio para honrar o Pai, para fazer a vontade do Pai. Tudo era o Pai, por quê? Porque ele veio para glorificar o Pai. E o Pai também glorificou a ele, porque ele sabe as coisas de Deus, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o único que viu a face do Senhor, é o único que estava nos braços do Senhor Deus. Ninguém o viu, mas o Filho fez a conhecer, que nem está lá em João capítulo 1. Ele sim o conheceu, desde o princípio, desde que foi feita todas as coisas. Então ali os discípulos começaram a compreender as maravilhas do Senhor Jesus Cristo a respeito daquele templo, daquela igreja ali em Jerusalém, que é o templo de Salomão. E Jesus começou a ensinar: o amor de muitos se esfriarão. Nós estamos vendo que hoje em dia já não se anda mais em amor. Se você dá um bom dia, a pessoa olha com a cara ruim. Se nós for tirar por dia de hoje, a pessoa não quer falar. Ou seja, o amor que não tem mais, a essência de Cristo que não está mais dentro do ser humano, a qual foi tirado, né, por causa, infelizmente, de não ter assim a palavra de Deus, não ter um temor diante do que é o amor de Deus. Que nem está lá em 1 João capítulo 4, versículo 7. Deus é amor. Aquele que conhece a Deus anda em amor, porque Deus é amor.
E aquele que ama o Senhor também ama ao seu próximo, porque Deus é amor. Então nós vemos esse amor quando nós damos um bom dia, uma boa tarde, uma saudação, a paz do Senhor. Nós vemos muitos com esse amor se esfriando, negativando. Então nós vemos também que se você pisar no pé de alguma pessoa também, você vai ver aquela rancor, aquele ódio, aquela essência ruim que não é do Senhor, que não é o amor de Deus saindo daquela vida. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriarão. E isso ele está falando nos finais dos tempos. Ele está falando não somente da igreja, mas de todo ser vivente, de toda a alma. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, assim como já tem dito. E a palavra ensina que não parou por aí. E ele fala que virá muitos falsos profetas. Você vê os falsos profetas de hoje dando chave de carro, chave de moto, apartamento, porta de emprego, a janela aberta, as bênçãos. Os profetas de antigamente, Jeremias fala que eles pregavam guerras, terremotos, eles pregavam pestilência, eles pregavam a palavra que confrontava a gente, que confrontava a igreja. Tá entendendo? Não palavra de paz, mas o profeta que fala em paz, que se cumprir, esse será o profeta que o Senhor enviou. E Jesus Cristo falou dos falsos profetas, dos falsos anticristos, e falou dos aborrecimentos de muitos, perante o amor estar se esfriando. Olha aqui no versículo 10. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Muitos traindo um ao outro. Você vê, casam-se e dão-se em casamento. Você vê nação contra nação, eles se aborrecem um ao outro e do nada já faz as pazes, ou seja, já se casam de novo. Aí depois se descasam, ou seja, entram em aborreção também novamente com outro reino, com outra nação. E muitos se escandalizam também na palavra do Senhor. Muitos, por falta de não buscar a dar exemplo de conhecimento e até mesmo de temor de referência da palavra de Deus, acabam não dando um testemunho diante da palavra do Senhor, a qual nós não temos que brincar com a palavra de Deus. E continua ele falando, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Notemos que Jesus Cristo fala de todas essas coisas que vai suceder. Anticristo, falso profeta, muitos se odiarão e trair-se uns aos outros, e muitos se escandalizarão da palavra do Senhor, e o amor de muitos se esfriará, mas a palavra ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Ou seja, se você perseverar é você tomar posse daquilo que Deus te deu e você não desistir, você continuar fazendo a vontade de Deus, você continuar batalhando, lutando, assim como o Senhor Deus falou para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, não temas nem te espante, porque onde tu estiver eu estarei contigo, onde eu estiver eu estarei contigo. Então onde Deus está, ali também está você, porque Ele te permitiu você lá, não importa o lugar que você esteja, não importa o ambiente que você esteja. A palavra fala que a palavra de Deus ela não está vazia. Eu vejo o apóstolo Paulo no cativeiro ali, e a palavra nos ensina que a palavra de Deus estava lá, não só com a palavra, mas com louvor, com adoração e com muitas almas ali do lado, e acabando sendo curado, não só uma enfermidade no coração, no interior, né, a qual hoje em dia nós estamos vendo isso, o amor de muitos se esfriando, a ira um contra o outro, se aborrecendo um contra o outro por falta do amor, e ali por causa da palavra de Deus ali, aqueles outros ali acabaram curando as feridas ali de Paulo e de Silas, os dois falando da palavra e louvando junto. E acabou Deus vindo ali se manifestando ali, com um terremoto, e ali os carcereiros iriam se jogar, e Paulo: opa, não se jogue, porque nós estamos aqui. E os carcereiros ali na hora já se arrependeu e falou: o que é que eu faço para me ser salvo? E a palavra nos ensina que o apóstolo Paulo falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Leia lá em Atos, no capítulo 16, essa mensagem está escrita no versículo 30 anterior, mas de será salvo tu e tua casa está no versículo 31. Então é isso, irmãos. É o amor do Senhor em todos os lugares, em todos os ambientes. Nós vemos aqui que o Senhor Deus, o Senhor Jesus coloca o justo Ló, a qual eles afligia. Notamos dos sodomitas, homem com homem, ali, a qual não queria saber de mulher, né, por causa da concupiscência da carne, acreditando eu que ele está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20 em diante, né, trocando as suas imagens, né, de homem em semelhança de mulher, mulher em semelhança de homem, homem com homem, mulher com mulher, sodomita. Note que essa passagem lá em 1 Coríntios 6:9, lá em Gálatas 5:22, que são os frutos da carne, a obra da carne, lá em Apocalipse 22:15, não fala, mas ali está falando daqueles que ficaram de fora do reino de Deus, né? Daqueles que não vão herdar o reino de Deus. E notemos aqui que o justo Ló passou essas aflições, e Jesus dá 3 exemplos de Ló, né? Da época de Ló e da época também de Noé, dá 2 exemplos grandiosos, e também de Elias também, dos finais dos tempos, né?
a falsa profetisa Jezabel, do Reino do Norte, as idolatrias, os cultos pagões, a qual as pessoas hoje não estão mais discernindo quem é Deus, um Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez eu e você, imagem e semelhança de Deus, e acabando de cultuar a Deus, para deixar de cultuar a Deus, para cultuar aos cultos pagões, aos deuses estranhos, aos ídolos, a qual nós vamos citar isso ali em Juízes no capítulo 1, capítulo 2 e o 3 em diante, até não chegar ao termo do começo babilônico, onde tudo começou e onde tudo sucedeu por causa do cativo, da desobediência do povo, que sacrificavam aos ídolos, que sacrificavam aos cultos pagões, que sacrificavam as idolatrias, entregando seus corpos, até os seus filhos. E isso tudo veio a ira de Deus. E aqui não é diferente, a palavra nos ensina sobre essa questão também da vinda do Filho do Homem. E Jesus nos ensina de Ló, a qual aqui vamos dar uma passadinha lá em Ló aqui, lá em Gênesis capítulo 19, que diz assim: E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos fora a nós, para que os conheçamos. Tá vendo? Aqui eram os anjos que estavam dentro da casa de Ló, 2 anjos. Aí os varões de Sodoma e Gomorra, a qual eles eram sodomitas, porque gostavam de homem, tinha relação com homem, estava procurando quem? Estava procurando os 2 homens, porque lá na cidade lá não tinha quase homem com homem, ali só tinha Ló, a qual eles conheciam, lógico, onde Ló morava e vivia, e só as filhas de Ló. E a palavra diz que eles foram procurar por os varões, ou seja, pelos homens, pensando que ali era homem, mas era o anjo do Senhor que estava lá. E a palavra diz que ele procurou, onde estão aqueles 2 homens, Ló, que entrou aí? E eles acabaram entrando de uma forma para poder pegar aqueles homens, mas aqueles homens não eram homens, eram os anjos de Deus que estavam ali para proteger a Ló do todo o mal ali, a qual o Senhor Deus ia destruir. De 50 justos, de 40, de 30 até 10, não tinha um. E Abraão ali intercedendo por Ló, orando pela vida de Ló, né? Ali Ló, o justo, que nem está na palavra também aqui, lá em Pedro, né? Lá no Evangelho de Pedro, capítulo 1, no versículo 2, do versículo 4 em diante, está falando da mensagem que Ló se afligia por causa dos sodomitas, por causa das prostituição, por causa do pecado que estava demais ali naquela cidade, né? E a palavra nos ensina que Deus veio trazendo fogo, trazendo enxofre, destruindo toda aquela cidade, né? Por causa dos sodomitas, por causa da prostituição de toda a cidade, de toda a devassidão de pecado, chegou ao trono do Senhor, assim como lá em Nínive, né? Mas só que o povo se arrependeu. A palavra fala que até os animais enjoaram, né? E foi muito pelo contrário, né? Ali, quem não queria ir mesmo era o profeta, né? Mas toda Nínive se arrependeu. Foi o contrário aqui de Sodoma e Gomorra, né? Mas Deus, ele sempre vem com o seu amor, com a sua misericórdia, mas quando nós não olhamos, não ouvimos a seu amor, a sua misericórdia, a sua palavra, aí ele vem com a justiça dele, para poder assim então acontecer o juízo de Deus sobre a vida de todo ser humano, de toda a alma vivente. Assim como lá em Noé também, o pregoeiro da justiça falava da mensagem da palavra de Deus, mais de 100 anos construindo a arca, e a palavra nos ensina que eles estavam vendo, e ele pregava, falava que vinha o dilúvio, que ia chover. Nessa época, apenas um vapor de água evaporava toda a terra, saía um vapor e regava a terra. E o povo não acreditava, né? E acabou pegando o povo de surpresa. E ali, Ló, o justo, com a sua família, 8 almas com eles foram salvos, né? E vieram o dilúvio, né? Jesus Cristo nos ensina aqui no capítulo 24 de Mateus, esses exemplos que nós estamos vendo hoje também, muitos falando da vinda do Senhor e muitos não estão acreditando. Quando tem terremoto, meus queridos, nós temos, não só aqui no Brasil, mas em outros países, que já aconteceu até aqui também no Brasil, a terra está falando, Jesus está vindo, Deus está voltando, porque isso foi um sinal que Deus deixou para que a terra avisasse para nós. Quando a pestilência, que nem nós estamos hoje, né? A epidemia do Covid-19, nós estamos vendo hoje devastando totalmente, não só aqui o Brasil, mas começando tudo lá pela China. E nós estamos vendo que isso aí não vai acabar assim tão rápido. Vai ficar que nem o HN1, né? Que nem a tuberculose, a pneumonia, que nem outros tipos de doença, né? E isso, nós temos que tomar as providências, as cautelas e os cuidados, para que nós não viemos, né, deixar de estar vigilante, né? Tá acabando a mensagem da palavra de Deus, meus queridos. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida com a mensagem da palavra do Senhor Jesus, viu? Espero que você tenha entendido a mensagem do reino, da palavra do Senhor. Um abraço para todos, queridos, e até logo, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe, cara.